Quem diria? Essa é a segunda vez em que o The Rock participou em um filme da DC em 2022, após ele dublar o Krypto na versão original de Super Pets. Da hora. Baseado nos personagens da DC Comics, um anti-herói da antiga cidade de Kahndaq chamado Adão Negro foi libertado nos tempos dos dias de hoje e deve se unir com a Sociedade da Justiça para poder derrotar uma força mais poderosa e maligna antes que ele destrua toda a comunidade. E sim, eu inicialmente achava que esse filme ia ser adiado ou cancelado por causa da fusão entre a Warner Bros. E a Discovery, por causa pelo presidente chamado David Zaslav, que ele estava controlando durante o estúdio da Warner Bros. Depois da fusão, né? Sendo que a fusão da Warner Bros. E a Discovery tá ficando tenso, né? Sendo que eu percebi agora há pouco, no começo de agosto, né? Tanto faz. Só que, pela minha surpresa, esse filme aí acabou sendo lançado nos cinemas sem nenhum problema e sem nenhum cancelamento e nenhum adiamento. E daí eu acabei assistindo esse filme aqui, que é o Adão Negro nos cinemas, e ali, adivinha, eu vou fazer uma crítica dele agora mesmo. Enfim, então, 2 dias atrás, eu acabei assistindo o filme mais recente da DC Comics /DCEU, né, chamado Adão Negro no meu cinema local, né, que é o Cine Estação Amparo, ou seja, o Agamparo, sendo que vocês já sabem, né. E daí eu acabei assistindo aí alguns dias atrás, ou seja, 2 dias atrás, e o que eu acabei achando desse filme aí, depois da minha primeira assistida. Acho que eu vou ser meio controverso quando eu disser isso, hein? Especialmente para algumas pessoas e críticos que não gostaram desse filme, né? Sendo que o filme acabou recebendo resultados mistos na crítica, né? Mas eu gostei de Adão Negro. Sério, esse filme basicamente, pra mim, ele é o filme de super-herói mais subestimado que eu já assisti na minha vida inteira até agora. Então me deixa contar os motivos do porquê eu achei o filme do Adão Negro o filme de super-herói mais subestimado que eu já vi na minha vida até agora. Número 1. Primeiramente, para um filme sendo adicionado no universo cinematográfico e compartilhado da DC Comics, ou seja, a DCU, que é tipo o universo cinematográfico da Marvel, né? Só que é da DC, mas tudo bem. Esse filme tem um conceito muito bom, que ele traz tipo uma história de origem de um anti-herói que possivelmente, talvez que muita gente não conhece muito bem, mas pelo menos as pessoas acharam bem interessante essa ideia do conceito de contar a história de origem do Adão Negro. Tipo os Guardiões da Galáxia da Marvel Studios, né? Pois é. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. My son sacrificed his life to save me. Número 2, a atuação desse filme ficou muito boa. E a atuação que eu gosto mais ainda nesse filme aí é a atuação do The Rock como o Adão Negro, sendo que essa é a segunda vez em que ele participou em um filme da DC Comics em 2020, tipo a segunda vez quando ele dublou o Krypto, o Supercão, na versão original de DC Liga dos Super Pets, que é a animação da DC que eu gostei pra caramba, né? Então é claro. This loose cannon needs to be locked down before innocent people start getting hurt. He's been asleep for 5,000 years. You find us a cell that can hold him, we'll take care of the rest. Who's on the team?
Número 3, a cinematografia dele é ótima. Isso porque ele mostra a antiga cidade de Kahndaq, que é a cidade que se passa nesse filme, mas só que de uma forma muito boa, tipo uma tela de fundos, né, tá ligado? E até esse filme ele me lembra bastante da cinematografia de vários filmes, como Invocação do Mal e também de Mortal Kombat, né, graças ao New Line Cinema, né, que serve como um estúdio de produção para esse filme, né, que no caso é o filme do Adão Negro. Now, I kneel before no one. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Número 4, as cenas de ação desse filme são inesperadamente sensacionais e de uma forma muito explosiva. Apesar que eu não assisto muitos filmes do universo compartilhado da DC, né, como quando eles lançaram o Batman vs Superman e Esquadrão Suicida, e eu sou muito ligado para os filmes da Marvel, porque eles são ótimos, né, mas eu nunca amei tantos as cenas de ação desse filme em toda a minha vida, quando eu assisti esse filme pela primeira vez nos cinemas. I didn't bring a passport. You don't need passports. We're the Justice Society. There's a war going on outside we ain't safe from. Black Adam. We're here to negotiate your peaceful surrender. Heard about at least 3 killings this afternoon. Número 5, falando nas cenas de ação, o CGI e os efeitos especiais e os visuais ficaram bem legais pra caramba. Isso porque os efeitos que eu gosto mais bastante são os poderes do Adão Negro, que ele sai alguns raiozinhos, tipo assim, ó, piu, 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 piu. É basicamente isso. É verdade. Número 6, personagens decentes, incluindo o próprio Adão Negro, né, que ele mora na cidade antiga de Kahndaq, né, que ele serve como um anti-herói, não um vilão, e sim um anti-herói. E aliás, eu gosto muito do desenvolvimento dele. I'm not peaceful. Nor do I surrender. Here we go. Eu estou sentindo uma treta! Número 7, a trilha sonora desse filme é bem legal e bem épica. Isso porque ela se encaixa perfeitamente quando ela vai seguindo a história e a premissa do filme, do Adão Negro e essas coisas aí. Até para os padrões da trilha sonora de cada filme da DC, tanto no universo compartilhado e outros que não são do universo compartilhado. Tipo o filme do Coringa, tá ligado? My vision has shown me the future. You have two choices. You can be the destroyer of this world, or you can be its savior. Número 8, a batalha final desse filme é bem interessante pra caramba. E o que fica mais interessante na batalha final é com certeza o CGI, os efeitos especiais e os visuais, graças à própria DC Comics, que fez bastante, ou quase, né, esforço para poder fazer esse filme aqui, estrelando o The Rock como o próprio Adão Negro, é claro. You didn't come here to seek justice. You came to exact revenge. I never said I was a hero. Giving you respect, I expect the same thing. You believe you are not worthy, but fate does not make mistakes. I'm fighting for you. E número 9, e por último, esse filme com certeza teve uma história de origem muito boa e muito interessante sobre um arqui-inimigo do Shazam. Você lembra do Shazam? E inclusive o Shazam teve o seu próprio filme dele há algum tempo atrás, sendo que eu nunca assisti o primeiro filme do Shazam, que foi lançado em 2019, né, alguns 3 anos atrás, mas eu fiquei sabendo que vai ter o ano que vem vai ter o Shazam 2, né, o Shazam Fúria dos Deuses, e pode ser que tem rumores que o Adão Negro pode aparecer lá no Shazam 2, tipo numa cena pós-crédito, ou no começo, ou no meio, ou no final do filme, mas só não sei ainda. Isso porque o Adão Negro sempre foi um arqui-inimigo do Shazam, né? Possivelmente. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. Pesadão!
Agora, para eu poder acabar com essa crítica desse filme aí, será que eu tenho pontos negativos ou pontos fracos? Bom, eu só tenho 3, na minha opinião, na minha modesta opinião. Meus únicos 3 pontos negativos desse filme aqui é que, primeiro, só às vezes o vilão desse filme chamado Sabbac foi meio que um vilão fraco, na minha opinião. Sem ofensa aí pra quem gosta de vilões da DC como o Coringa, a Arlequina e essas coisas aí, tudo bem? 2. O CGI, os visuais e os efeitos especiais, mesmo sendo bons, eles podem ser não tão reais para um filme da DC. Isso porque alguns filmes da DC, da DCU, acabam tendo efeitos especiais meio que não ficando reais, tipo Esquadrão Suicida, Liga da Justiça, sendo que eu gostei da Liga da Justiça de 2017, mas algumas pessoas não gostam tanto dele. E também o Batman vs Superman, mas pelo menos o pessoal até que foi meio esforçado para poder fazer os efeitos especiais desse filme. E funcionou, na verdade. E 3, teve umas piadas aí que ficaram meio sem graça e meio forçadas para um filme da DC e da DCEU, no universo compartilhado da DC. Mas pelo menos algumas piadas até que deu certo, mesmo os filmes sendo um filme mais sério, um filme de super-herói / anti-herói meio mais sério. Mas pelo menos ele tem que ter humor, né? E pelo menos funcionou também. Mas enfim, vamos voltar aqui. In this world, there are heroes. I feel the pain in my city wherever I go. And there are villains. Heroes don't kill people. Well, I do. Enfim, em conclusão, Adão Negro foi pra mim como o filme de super-herói mais subestimado que eu já assisti na minha vida até agora e por enquanto, sendo que eu nunca aproveitei tanto em um filme da DC em toda a minha vida quando assisti nos cinemas, especialmente das cenas de ação. Parece que eu vou chamar esse filme aí como o Eternos de 2022, porque como eu disse, e de novo, esse filme do Adão Negro é o filme de super-herói mais subestimado na minha vida inteira, que eu já assisti na minha vida inteira até agora, dependendo da sua opinião, né? É claro, que já dá uma dica para minha nota. Então minha pontuação final para Adão Negro é uma nota de 8.9 de 10. Se você é um fã da DC, ou um DC-nauta, né, por algumas pessoas aí, pode assistir esse filme aí, tá em cartaz nos cinemas, é legal demais. Enfim, pessoal, isso conclui a minha crítica do filme mais recente da DC, chamado Adão Negro. Então, sinta-se à vontade de você deixar um like, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho e também algumas coisas aí que você deve fazer aí que é importante demais pra mim e pro meu canal. Então, o meu próximo filme que eu vou assistir isso daí, depois do Adão Negro, será a nova animação da Netflix chamada Wendell e Wild. E se você tá perguntando por que eu tô ansioso pra Wendell e Wild? Isso porque o filme vai ser em stop motion e eu acho stop motion a coisa mais criativa que eu já vi na minha vida. E terá o mesmo diretor de Coraline e o Estranho Mundo de Jack, sendo que esse filme aí, o Wendell e Wild, vai ser basicamente o Coraline da década de 2020. E daí depois de Wendell e Wild, provavelmente será o Lilo Crocodilo, que é o novo live action da Sony. E antigamente eu não estava tão ansioso para ele, mas depois de algumas críticas positivas, eu vou dar o Lilo Crocodilo uma única chance para poder ver, mas fica legal que eu não vou ver no cinema porque pode ser uma perda de tempo, então eu vou esperar que esse filme chegue na internet ou qualquer coisa, né? Depende. Mas enfim, um grande abraço e adiós!